Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Vocês sabem que a cada programa os programas trazer profissionais de várias áreas da saúde para que possa estar trazendo informações atualizadas sobre bem-estar, qualidade de vida, enfim, tudo dentro da área de saúde. Hoje nós temos um convidado especial, porque não é bem um profissional de saúde, mas ele não deixa de atuar na área da saúde. É o Thiago, da 5S Higienização. Nós vamos estar falando sobre essa questão, sobre higienização. Mas o que tem a ver isso com a saúde? Muito importante, porque nós sabemos que muitas das doenças alérgicas, por exemplo, a rinite alérgica e outras patologias que estão ligadas à alergia, tem muito a ver com a questão dos processos alérgicos desencadeados por partículas, bactérias, fungos, ácaros, uma série de coisas nós temos no ambiente do dia a dia nosso, das nossas casas, das empresas, onde você trabalha, onde você estuda, seja onde for, nós temos essas partículas. Pessoas que têm a alergia, e a alergia é um fenômeno que tem pessoas que têm isso até uma predisposição genética, herdada até mesmo dos pais, outros desenvolvem no decorrer da vida, e essa questão tem 3 pilares de tratamento, que ele vai estar falando, até com mais propriedade, mas estou dando um preâmbulo, uma introdução à matéria hoje da nossa entrevista e programa. Então temos o tratamento, que é a imunoterapia, temos a questão de fatores alérgicos que tem que ser, então, de alguma forma, está sendo afastado, e o tratamento medicamentoso também. Mas, sem maiores delongas, já quero cumprimentar então o Thiago, da 5S Higienização, que vai estar falando sobre essa questão sobre higienização. E a diferença muito grande entre uma simples limpeza, uma simples faxina nas nossas casas ou ambiente de trabalho e o que é uma higienização profissional. Thiago, prazer grande a sua presença aqui no nosso programa. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui no programa de Saúde na TV, podendo discutir esse assunto tão importante que é a higienização, e que muitas pessoas hoje, infelizmente, não conhecem e não sabem o que isso pode ajudar no nosso dia a dia, na nossa residência. Thiago, eu já falei alguma coisinha, dando uma introdução ao programa, mas você quer falar um pouquinho sobre... Eu sei que você não é médico, né? Mas assim, mexendo com isso, você já tem algum conhecimento sobre a rinite alérgica, você quer falar alguma coisa? Hoje a rinite é um problema que uma grande parte da população sofre. Se hoje, por parte genética, 50% da população, quando no caso o pai e a mãe têm rinite, ele tem tendência a ter também. E é um problema que afeta muitas pessoas e muitas pessoas não têm nem conhecimento por que isso acontece. Normalmente quando o tempo tá seco, que agora nós estamos entrando na parte do inverno, que vai chegar daqui a pouco, isso afeta bastante o dia a dia. E normalmente as pessoas têm crise de rinite, com espirros, algumas pessoas têm tendência a asma, faz o ataque asmático, e isso vai afetando no dia a dia da pessoa, no trabalho, em casa. Existem várias causas, né, que a gente sabe que desencadeia as crises, como você bem falou, da rinite alérgica, sinusite alérgica, asma brônquica, né, e às vezes alguns fenômenos até da própria pele, né. Uhum. Causas mais assim que estão relacionadas até que vocês atuam, Thiago? Hoje é a questão da poeira mesmo, né. As pessoas não sabem, mas a poeira que temos em casa, a maioria é questão de descamação da pele, ou questão de insetos mortos, ou questão de pet, animais de estimação, ou a questão de aves, tudo isso vai juntando esse material orgânico na nossa residência, e isso ajuda na proliferação dos ácaros, né? Porque tudo que o ácaro quer é um lugar quente e úmido para poder proliferar. Thiago, e a gente sabe, então, assim, que o tratamento das alergias de uma forma geral, das rinites, asma, bronquite, sinusite, o que for, nesse campo da alergia, tem 3 pilares, né? A gente há pouco falava sobre isso, sobre a questão, hoje, medicamentosa, existem medicamentos que são utilizados, antialérgicos, existe a imunoterapia, que são vacinas, é muito comum, muitas vezes as pessoas têm que tomar vacinas, fazem um teste alérgico, ver qual é a predisposição que ela tem e pode ser usado vacinas. E dentro da sua área, que é a higienização ou a higiene ambiental,
né? E eu queria então que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que uma simples faxina dentro de casa, não desprezando, a gente sabe que tem pessoas que trabalham nessa área, nas casas, faxineiras, pessoas mesmo, os domésticos, que fazem uma limpeza muito boa, mas a visão e o contexto, vamos dizer, hoje da higienização de uma forma mais profissional, envolve essa questão de cuidados, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a higiene ambiental. Tem uma questão que as pessoas confundem muito, a questão da limpeza e da higienização. A limpeza é uma limpeza, só que é uma parte mais estética, né? É uma coisa que a gente consegue visualizar. E tem a higienização, que na maioria dos tecidos ela chega a alcançar a 3, 4 centímetros do tecido, da espuma, que ela trabalha com ação antibactericida, antifúngino, que ela acaba matando todos os fungos, e antiácaro também, que ela acaba matando e removendo os ácaros do tecido. A higienização em si ela é muito importante. Por quê? Porque ela evita essa proliferação de ácaros. Tá certo que nós vamos fazer o trabalho de higienização agora, o ácaro daqui 1 hora ele vai voltar no seu tecido, mas ele vai voltar muito, em pouca quantidade. E até ele proliferar e ser alguma coisa que vai afetar você de novo, é um processo que demora de 3 a 6 meses. Tanto que a gente recomenda que o tempo mínimo para poder fazer esse processo de higienização seja a cada 6 meses. Você falava a questão dessa diferença entre a higienização e a limpeza, né? Que elas caminham mais ou menos juntas, né? Uhum. Mas há esses detalhes com relação à metodologia, eu diria assim, né? De como é feita a higienização. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que é feita a higienização, assim, alguns aspectos mais simples, e quanto tempo leva para fazer a higienização, produtos que vocês eventualmente usam de forma mais profissional, né, que podem combater, então, a presença desses elementos todos que você falou, que pode desencadear a alergia. Vamos lá, a higienização é um processo de remoção de materiais estranhos, que seriam o pó, a terra, questão de material inorgânico, material orgânico, qualquer coisa que for que esteja contaminando o ambiente, ou o tecido, qualquer coisa do tipo. A gente pega e usa um produto que ele é dermatologicamente testado, ele é antibactericida, então você vai poder utilizar seu tecido, seu sofá, seu colchão, seu tapete, sem ter nenhum problema quanto a isso, porque ele vai acabar matando todo o tipo de contaminação que tiver. E aí o nosso processo, a gente coloca o produto, espera ele agir no tecido, nós temos um equipamento que chama uma extratora, com ela a gente faz um enxágue do tecido. A gente enxágua e seca ele ao mesmo tempo, removendo todo esse material que é contaminado, que teoricamente todos os ácaros e bactérias vão estar mortos, né? E a gente normalmente faz esse trabalho na residência da pessoa, porque fica dificultoso a gente ter que pegar um colchão, um sofá, retirar e levar para outro local para poder fazer esse processo de higienização, né? Tiago, eu estava lendo, inclusive, um texto que vocês me encaminharam, né, com relação à limpeza comum, né, ela remove mais superficialmente. E o processo de higienização, ele chega até mais ou menos 4 centímetros abaixo dos tecidos. É isso mesmo? Explica pra gente melhor. Isso mesmo, ele penetra totalmente na questão do tecido e da espuma. Porque hoje, se a gente faz uma limpeza, não tem como a dona de casa ela remover isso da espuma ou do tecido. Normalmente você passa um produto no sofá, o que acontece? Na verdade, você está empurrando essa sujidade para dentro do seu estofado, ou para dentro do seu colchão, ou para dentro do seu tapete. O nosso trabalho, a gente pega, faz essa função de antibactericida, que ela faz a questão da descontaminação do tecido, e a gente remove todo esse material, toda essa sujidade que está impregnada no estofado, ou no colchão, ou no seu tapete ou carpete. Você que parou agora na Rede Opinião, está nos assistindo, o Saúde na TV, um programa, né, de qualidade de vida, bem-estar. Nós estamos aqui falando com o Tiago, sócio proprietário da 5S Higienização, e o assunto hoje é sobre essa questão da higienização como um fator de tratamento nos processos alérgicos, de rinite alérgica e tantas outras alergias. E ele já falou algumas coisas sobre o processo de higienização e tudo, mas, Tiago, eu queria que você falasse agora um pouco assim, quanto tempo leva, então? É claro que isso tem a ver com a área a ser
feita a higienização, né? Mas em média, assim, você pode dar uma ideia assim, de uma diferença de uma limpeza mais comum, mais caseira, eu diria assim, e a higienização, que é um aspecto mais profissional que vocês realizam. O processo ele é um pouco diferenciado da limpeza. Hoje a limpeza, normalmente as pessoas fazem uma aspiração do sofá e algumas outras acabam passando algum produto caseiro, tipo Veja, que não é o que a gente recomenda, porque na verdade se acaba empurrando a sujeira para dentro do tecido e não removendo ela. O nosso processo ele demora em torno de 2 horas, 2 horas e meia para estar sendo a higienização total do estofado, tá? E o processo de secagem ele demora em torno de 4 a 5 horas após a realização do trabalho. Então você vai ficar 8 horas sem poder utilizar o seu sofá ou o seu colchão, até que o processo seja finalizado totalmente. Tiago, e o que eu posso higienizar, né? Talvez assim, muitos estão nos assistindo, né? Posso fazer higienização de tudo, qualquer material? E uma outra pergunta seria assim, a manutenção, né? Quer dizer, quando vocês fazem o serviço de higienização, vocês recomendam que façam uma manutenção, claro, porque isso tudo, até em nós mesmos, temos que tomar banho diariamente, quer dizer, qualquer processo há volta os ácaros, volta as bactérias, a sujeira, a poeira, etc, né? Na higienização, então, primeiro, o que eu posso higienizar, o que vocês trabalham mais e o tempo de manutenção? Olha, o processo de higienização ele pode ser aplicado em qualquer tecido. E isso é totalmente qualquer tecido. No nosso caso, a gente faz o processo de higienização de sofá, de tapete, de carpete, de puff, de colchão, urso de pelúcia, carrinho de bebê conforto. É uma infinidade de possibilidades. Agora as coisas mais simples, que nem a nossa roupa, quando a gente faz a lavagem dela, não deixa de ser um processo de higienização, porque nós estamos fazendo uma ação antibactericida da mesma forma e removendo toda a sujeira. Só que essa parte de cortina, roupa, essa parte a gente não atende e tem as lavanderias especializadas aqui na cidade, por exemplo, que pode fazer esse trabalho também. A questão da manutenção, como a gente havia falado, isso é um processo que a gente recomenda que seja feito a cada 6 meses. Por quê? Porque a cada 6 meses a gente tem estudos que comprovam que o ambiente vai estar favorável a você ter as crises de rinite novamente, a proliferação de ácaros vai estar bem grande. Na questão de tapete, a gente recomenda a manutenção a cada 3 meses. Por quê? Porque a contaminação dele é muito maior. Porque a gente acaba trazendo sujeira de fora de casa para dentro. E normalmente a gente acaba limpando o pé no tapete, fazendo diversas coisas. Tem questão de animal de estimação que fica mais em cima. Na questão dos colchões e dos estofados, é a cada 6 meses. Por quê? Porque a nossa descamação da pele ela acontece constantemente. E isso vai favorecendo, porque os ácaros precisam disso para sobreviver e proliferar. E isso é um processo natural do ser humano e é um processo natural do ácaro também de proliferação. Tiago, e a pergunta aí agora, eu preciso levar, assim com essa higienização, a gente leva até vocês vão até as casas, aos escritórios, como é que é essa dinâmica de atendimento e trabalho de vocês? Esse processo é um processo bem simples. Então, a gente consegue fazer normalmente na residência da pessoa. A questão de carpete que não tem como remover, o estofado também a gente faz e o colchão. O que nós temos que retirar para fazer a limpeza são os itens mais pequenos, tipo o urso de pelúcia, o carrinho de bebê, o bebê conforto, a gente faz na loja, que é um processo um pouco mais trabalhoso e demorado, e para conseguir fazer da maneira correta a gente toma um pouco mais de tempo. Agora a questão do tapete a gente pode retirar na casa do cliente, leva, faz o processo de limpeza e higienização e devolve para o cliente embalado, cheirosinho, pronto para colocar em casa tranquilamente. Tiago, uma questão, os produtos que vocês usam, quer dizer assim, tem já alguma coisa do ponto de vista assim, de testes dermatológicos? A questão hoje, a gente sabe que a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária e uma série de outros órgãos de fiscalização estão muito atentos a essa questão. A 5S higienização, ela tem esse cuidado, quer dizer, porque eventualmente você vai fazer uma limpeza, usar uma higienização, melhor dizendo, né? E usa um produto lá que a pessoa chega lá e o odor daquele produto que vocês usaram pode desencadear uma rinite ou uma bronquite, uma crise asmática, né? São testados dermatologicamente, são aprovados pela Anvisa? Isso é uma coisa que as pessoas têm que levar muito em consideração em casa quando for contratar um serviço de higienização. Porque hoje tem muita empresa no mercado, e infelizmente não querendo falar mal de empresa
que é informal, mas as pessoas não passam pelo treinamento necessário para poder fazer um processo adequado. Infelizmente, no passado, isso era mal visto. Por quê? Porque as pessoas acabavam utilizando os produtos errados para fazer esse processo, e o processo não era feito da maneira correta e não tinha o resultado esperado. O produto que tem que ser usado, ele tem que ser aprovado pela Anvisa, ele tem que passar por um teste dermatológico, ele tem que passar por um teste de odor, porque muita gente, por questão só de perfume, acaba desencadeando questão de rinite, bronquite, asma. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da contratação de um profissional, porque senão você vai estar pagando por um serviço que não vai estar sendo feito da maneira que você espera. Já alguma coisa também que a gente comentava é a questão hoje também de impermeabilização de tecidos, enfim, materiais, porque a gente sabe que muitas vezes está sujeito a molhar, né? A água principalmente penetrando e ali gerando mofo e tantas outras coisas. Vocês também atuam nesse processo também de higienização, também impermeabilizar produtos, tecidos, etc. Então a minha pergunta, o que é impermeabilização nesse contexto da higienização que vocês fazem? A impermeabilização hoje, ela não é muito conhecida pela maioria da população, infelizmente. Apesar de ser um processo antigo, é um processo que as pessoas não estão acostumadas a ver. Na verdade, é uma aplicação de uma resina em cima do tecido. O que essa resina faz? Ela faz uma camada protetora no tecido, sem impedir que o tecido respire. Então, ela acaba impedindo, a gente até brinca que você comentou na questão de líquido. A gente fala do líquido porque é a coisa que mais absorve o tecido mais facilmente. Ela evita, sim, 95% da possibilidade de absorção de qualquer líquido, mas a gente leva em conta a impermeabilização mais por causa da sujeira, da sujidade do tecido. Ela impede a penetração da sujidade, da sujeira, a questão de quem tem animal de estimação tem uma dificuldade muito grande de remover os pelos, ele impede que o pelo entre mais fácil no estofado. E a questão de ácaro também, que ela é um processo anti-ácaro. E ele tem a duração no mínimo de 1 ano. A gente até dá um certificado de garantia para o cliente, que ele tem 1 ano de garantia que esse processo vai durar e ele não vai ter nenhum tipo de problema. Tiago, me surgiu agora uma curiosidade com relação a essa questão da impermeabilização, é que quando você impermeabiliza, você altera às vezes a consistência do tecido, né? Às vezes você tem um sofá que ele tem lá aqueles pelinhos, aquelas coisas assim, ressecaria ou não, assim, mexe com a estrutura, né? Até que a gente possa perceber, esse tecido era mais macio, ele era mais lisinho, agora ele ficou meio ressecado. Isso, na impermeabilização, isso pode acontecer? Isso pode acontecer no caso da impermeabilização do tecido que não é indicada a impermeabilização. Nos tecidos, normalmente que a gente faz teste antes de fazer a aplicação, mas a gente já tem o conhecimento de saber qual tecido pode ser impermeabilizado ou não, você não vai notar nenhuma alteração na questão das fibras do tecido. É um processo que vai ficar imperceptível no seu estofado. Você só vai lembrar que ele está impermeabilizado se por acaso acontecer algum acidente de você derramar algum líquido, ou na hora da limpeza, que você vai ver que ele não vai sujar, você vai conseguir remover tudo que tiver de poeira superficial apenas com o processo de aspiração, e seu sofá vai manter as características originais dele, de cor, ele não vai pegar aroma, ele não vai ficar com odor, né, que esse é um processo que acontece muito de desodorização, no caso antes de fazer a impermeabilização. E normalmente quem tem animal de estimação, isso é um processo que facilita muito a questão da pessoa na residência. E quem tem criança nova, porque normalmente as pessoas têm tendência a dar alimento para a criança no estofado ou no colchão, ou acontece da criança ter uma questão de urina. Tudo isso a impermeabilização evita de acontecer alguma danificação no seu tecido. Então, achei bastante interessante, assim, né, realmente o que você está falando aqui, vocês vão, inclusive, também indicar aqueles tecidos, aqueles objetos que poderão ser impermeabilizados e os que não poderão, porque poderão alterar a estrutura deles, né? Mas, assim, você até falou algumas coisas sobre, a minha pergunta seria, quais os benefícios, então, da impermeabilização? Você já falou aqui alguma coisa de formação de manchas, mas, assim, pode nos repetir para a gente algumas coisas dos benefícios da impermeabilização? Claro, então o que vai agregar a impermeabilização? Você vai ver que seu estofado ele vai ficar novo por 1 ano praticamente, a não ser que aconteça um acidente, que seria
você queimar o sofá, alguma coisa que danifique normalmente o tecido. Mas a questão das características físicas do sofá, a cor vai ser mantida, você vai ver que não vai grudar, não vai aderir nenhuma sujeira, porque ele forma uma película protetora no seu tecido. É como se você estivesse colocando um plástico invisível que vai estar ali para proteger de qualquer tipo de acidente, que seja de coisa simples. E torna o tecido mais resistente também, né? Essas coisas que eu estava até dando uma olhadinha aqui no que você tinha no texto que você havia me mandado, com relação a isso, o aumento da resistência, né? Do tecido, a vida útil, né? São algumas das coisas que eu achei bastante interessante com relação a isso. E aí a minha pergunta é assim, quando é que deve se fazer a impermeabilização? Acredito que deve ser quanto mais novo, né? Para não deixar o tecido ficar velho e você impermeabilizar. A orientação de vocês quanto o momento de impermeabilizar é logo quando adquire o produto, o sofá, ou seja, o objeto lá que... O processo de impermeabilização a gente recomenda já que faça a compra do estofado. Por quê? Quanto mais cedo você impermeabilizar, mais tempo ele vai estar novo. No caso de estofados usados, nós fazemos a impermeabilização da mesma forma, só que é necessário fazer o processo de higienização antes da impermeabilização. Por quê? Nós vamos estar removendo toda a sujidade do estofado, fazendo ação bactericida, antifúngino, tudo para que o seu sofá volte ao estado normal, o estado novo, né, para a gente fazer o processo de impermeabilização. E voltando à questão do tecido, nós damos garantia de 6 anos quanto ao ressecamento do tecido após a aplicação do impermeabilizante. 6 anos de garantia? 6 anos. Pô, muito bom, assim, é um período bem... vocês estão em casa nos assistindo, eu acho que isso é uma coisa muito importante com relação à duração assim, do processo e do serviço que vocês fazem, né? Aliás, você que está em casa nos escutando, parou agora na Rede Opinião, estamos falando aqui com o Thiago, sócio proprietário da 5S Higienização, e o assunto hoje tem a ver com as rinites, os processos alérgicos, que muitas pessoas são acometidas, muitas vezes até por ter uma herança genética, outros desenvolvem no decorrer da vida, e um dos pilares de tratamento disso, além das imunoterapia, que são as vacinas, o tratamento medicamentoso, entra aqui o que a 5S Higienização faz, que é a higienização dos ambientes, diminuindo assim as crises dos processos alérgicos, entre elas a mais conhecida talvez seja a rinite alérgica. Mas, Thiago, com relação ao processo, né, de impermeabilização, então também vocês fazem no local também, né? E eu não sei se hoje você trouxe alguma coisa para nos mostrar do processo, se você mostraria agora ou seria depois, com relação a algum... Vamos fazer uma demonstração. É isso que você trouxe, que você falou para mim? Na verdade, eu vou explicar como é que funciona o processo. O processo nós fazemos na residência da pessoa, ou em alguns casos nós temos parcerias com algumas lojas, que nós vamos até o estoque da loja, impermeabilizamos, aí você recebe seu estofado já totalmente impermeabilizado na sua residência. Ou nós vamos e fazemos na sua residência, que o processo demora em torno de 45 minutos a 1 hora. Depois, o tempo que a gente recomenda para a utilização do estofado é após 3 horas, porque aí o produto vai estar agindo da maneira adequada na trama do tecido e garantindo assim a sua melhor aderência, né? E nós trouxemos uma questão de um tecido impermeabilizado e um sem impermeabilizar para a gente demonstrar de forma clara para o nosso telespectador como funciona o processo de impermeabilização. Então, vou pedir agora à produção que ela possa estar, nós vamos ter que depender da mobilização da câmera, né? Então, e o Alex também, que é o outro sócio, vai estar colaborando aqui na demonstração que vai ser feita. Então, você está em casa, então o Thiago, sócio proprietário da 5S Higienização, ele vai estar fazendo uma demonstração do processo de impermeabilização de um tecido impermeabilizado e um outro que não é. Então vamos tentar mostrar aqui. Então, vamos estar falando da sua mão aqui, do relógio aqui, ó, essa aqui, você tem, esse tecido é o quê? Explica pra gente. Esse é o tecido que nós não fizemos o processo de impermeabilização. Então, o mais escuro, né? O beijinho, né? Esse aqui. Tá. É o processo que sem... Isso aí, então pode falando, explicando. Tá vendo, Thiago? que ele umedece e a questão do não líquido... absorve, né? Esse está absorvendo. Está absorvendo, né? Ele está manchando o tecido. Certo. Tá? No caso desse aqui, nós impermeabilizamos ele. Então agora o segundo está impermeabilizado. Isso, ó, ele repele, tá vendo? Ah, Ó, interessante. lá na câmera a gente consegue ver
tranquilamente. Isso, ó, muito, ó. Esse tecido está impermeabilizado, isso, né? E a remoção dele é apenas com um papel absorvente, tá vendo? Ó? Olha a diferença dos dois após o processo. Ok, muito interessante, Thiago e O Alex tecido estão continua novo e É. esse tecido está manchado. Aí é Perfeito. necessário um processo de higienização nesse, e nesse a gente pode continuar utilizando normalmente, sem nenhum Lembrando problema. que isso é um suco de uva. Nós usamos para o teste aqui um suco de uva, tá? Ok, então tá aí bem explicado. Muito bom, Thiago. Gostando realmente da demonstração e a gente tem uma noção realmente real do que é esse processo de impermeabilização. Certo. Né? E a pergunta que eu já ia até falar, mas é que você já até mesmo respondeu, é que se eu posso limpar o meu sofá depois da impermeabilização. Quer dizer, é possível, né? Quer dizer, fazer... O processo de limpeza é apenas uma aspiração e uma remoção da poeira superficial, porque a sujidade não vai estar agredindo o tecido. Então, você não vai poder passar pano úmido, nada, porque senão você vai estar removendo o produto do seu estofado. A limpeza é muito rápida e simples. É só uma aspiração. Ok. Tiago, agora uma questão importante que vocês realmente, é a proposta de vocês nesse trabalho de higienização, e como nós dissemos logo no início do programa, já temos repetido no decorrer da entrevista, que esse é um processo importante no tratamento dos processos alérgicos, em que a questão da higienização ela faz parte, inclusive, do tratamento para aquelas pessoas que moram em ambientes que, porventura, possam ter o acúmulo dos alergenos que nós dizemos, ou seja as bactérias, poeira, ácaro, etc. Tá? Mas, assim, que cuidados, então, nós devemos observar, então, na contratação de um serviço como o seu? É claro, vocês estão não mostrando aqui, mas, eventualmente, as pessoas podem também estar contratando outros serviços, né? E vocês estão aqui justamente para informar ao nosso telespectador que cuidados tem que ter com relação a isso. Hoje a gente precisa observar muito no momento da contratação, porque, como eu já havia falado, algumas empresas que trabalham de forma informal não têm um treinamento necessário para estar executando o serviço. E muitas vezes, para conseguir um preço melhor na execução do serviço, eles acabam comprando os produtos que não são adequados. O nosso produto, por exemplo, de impermeabilização, ele é atóxico, ele não é explosivo, que isso é um problema que nós já tivemos no país inteiro, de questão de pegar e ter incêndio na casa do cliente, tá? Isso acontece. O nosso produto ele é dermatologicamente testado, que é um ponto importante para você não ter nenhum tipo de problema. Você acaba fazendo uma coisa para aliviar a renite, mas você acaba tendo um problema dermatológico. Na questão da renite, o que ele faz? Ele impede a proliferação de ácaro. Por quê? Porque ele vai impedir da sujeira entrar no seu tecido. Então, a descamação da pele, que seria o que favorece a proliferação de ácaro, ela não vai conseguir chegar no tecido. Então, isso vai impedir que essa proliferação aconteça. E o nosso produto ele é certificado pela Anvisa, tá? Isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que observar. E nós damos 1 ano de garantia na execução do serviço, porque o fabricante nos passa essa confiança, ele nos garante isso no treinamento, tá? E o cliente vai ter um certificado de qualidade comprovando que o serviço foi executado e que ele pode ficar tranquilo durante 1 ano. Ok, mais alguma lembrança que você teve aí dessa questão, ou seja, desses fatores importantes na contratação de um serviço de higienização? São esses? Mais algum assim que você queira lembrar? Não, eu acredito que é só isso mesmo, né? Tá certo. Observar se a empresa é uma empresa profissional ou é uma empresa que está ali só para tentar fazer alguma coisa diferente na vida. Porque se acontece, e a gente sabe que acontece, porque nós já ouvimos diversos clientes reclamando da empresa danificar o seu estofado, ou danificar sua cadeira, seu colchão. Se a empresa é uma empresa informal, que garantia você tem de que ela vai te ressarcir por aquela falha? E isso é uma coisa que acontece. Nós temos uma empresa com CNPJ, se o cliente necessitar de uma emissão de nota fiscal, nós podemos emitir, nós temos certificados de treinamento, certificado de qualidade do produto, tudo que o cliente deve observar, para evitar que ocorra um transtorno em vez de uma melhoria na sua residência. Ok, nós estamos chegando assim ao final do programa, e um programa assim bastante elucidativo, bastante informativo do ponto de vista dessa questão da higienização.
falamos aqui com o Thiago, que esteve presente aqui, sócio proprietário da 5S Higienização, assim como o Alex também, que ficou nos ajudando aqui também na questão da entrevista. Mas é muito importante, então, você que está em casa, que tem filho, criança, ou pessoa de idade, você mesmo que está nos assistindo, que tem problemas com relação aos processos alérgicos, né? Rinite alérgica, asma brônquica e outras tantas doenças de pele, e que você tem tido problemas na sua casa por questões da higienização e aquelas questões que o seu dermatologista ou alergista fala, olha, se em casa você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tirar tais e tais objetos, tecidos, mas alguns você tem que ter em casa e você precisa de uma higienização adequada, profissional, para que diminua então essa questão dos problemas, dos fatores alérgicos que podem desenvolver. Então eu quero agradecer realmente a entrevista com o Thiago da 5S Higienização, porque foi bastante elucidativa e tenho certeza que muitas pessoas gostaram da entrevista. Eu queria então, Thiago, que você dissesse como é que é os contatos com vocês, né? Onde a empresa, o telefone, se você pudesse aquelas pessoas que interessarem. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer da oportunidade da participação no programa, de poder discorrer sobre um assunto que não é tão conhecido pela população, tá? Nós temos uma unidade aqui em Araras e outra em Rio Claro. Vocês podem nos localizar pelo Facebook, visitar nossa página na internet, que é www.5shigienização.com.br. E outro fator importante que as pessoas desconhecem, nós somos a única lavanderia especializada de tapete em Araras e Rio Claro. Nós somos o único lugar que tem os equipamentos adequados para poder realizar esse tipo de serviço, tá? E obrigado novamente pela oportunidade. Tá, mas o nosso programa, inclusive, vai em Rio Claro também, é divulgado em Rio Claro. O endereço, vocês querem dizer, telefone, como contactar com vocês? Telefone de contato? O telefone de Araras é 3352-9598. 3352-9598. Então, 3352-9598. Telefone de Araras. Rio Claro. Rio Claro, eu não sei o telefone aqui, eu vou ficar devendo. Mas vocês localizam a gente muito fácil pelo Facebook, 5S Higienização, ou Higienização Araras e Higienização Rio Claro, ou a nossa página da internet, como eu já disse, tá? Ok, você gostou do programa? Quer indicar que alguém assista de novo e tal? Nosso programa vai ser às quartas-feiras, às 19h45, ou seja, 15 para as 8 da noite, e a reprise na próxima sexta-feira, às 18h30, a reprise do programa. Então, se você gostou, quer ver de novo, perdeu alguma coisa que ele explicou, você terá sua oportunidade, e depois nós colocamos também no YouTube, em Eliseu Martins Entrevista, você pode acessar a nossa página no YouTube e ouvir de novo a entrevista. Muito obrigado, Thiago, pela presença. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Uma boa noite e fiquem com Deus.